Calçadão em Novo Hamburgo, essa área já foi mais segura. Havia um tempo que tinha uma viatura da Brigada Militar estacionada ali, não era 24 horas por dia, mas durante o dia e até em torno da meia-noite sempre havia uma viatura. As pessoas transitavam aqui com mais segurança. Isso tem ocorrido, a ausência desse carro da Brigada já há meses. As pessoas que moram aqui, que têm comércio aqui, que transitam no centro, especialmente no calçadão, elas estão com saudades dessa viatura. Isso representa segurança para a população. Por que não tem mais assinatura, essa viatura? Essa brigada vai ter que ver. De um modo geral, está aumentando a violência em Novo Hamburgo. Em parte, se deve à presença do Transurb. Já falei, o metrô tem 1000 utilidades. É uma conquista de Novo Hamburgo ter o nosso metrô de superfície. Mas também é verdade que vem muito marginal. Eu cheguei a falar uma vez que o vagão seria só ladrão. Claro, eu estava fazendo uma figura de linguagem, exagerando. Mas a gente nota em Novo Hamburgo um aumento considerável nas ocorrências de furto de carteira, furto de bolsa de mulheres que transitam aí pelo centro e até em algumas paradas de ônibus nos bairros. Tem aumentado um pouco a violência. Novo Hamburgo não está respondendo à altura, não está preparada para enfrentar essas pessoas que vêm de fora. A maioria, evidentemente, muito bem intencionada. O transporte do Transurb é indiscutível, ele faz bem para a população. Agora que aumentou a violência, aumentou. Isso é inegável. A cidade está temerosa. O número de roubo de veículo e furto de veículo em Novo Hamburgo cresceu assustadoramente nesse meado de 2013. E isso se deve, em parte, ao pessoal que vem de trem, pagando R$ 1,70 e voltando de carro para Porto Alegre, ou para Canoas, ou Esteio, Sapucaia, seja lá para onde for. Houve um aumento de violência em Novo Hamburgo, sim. Um dos comerciantes que nós conversamos aqui no Calçadão, ele tem uma amarga queixa também contra a Central de Polícia de Novo Hamburgo. Ele é um dos comerciantes do Calçadão que teve uma tentativa de invasão assim, na sua loja, inclusive um início de colocação de fogo no seu estabelecimento. Aí ligou para a Guarda Municipal, que mandou ligar para a Brigada Militar, que mandou ligar para a Guarda Municipal e que por sua vez mandou ligar para a Polícia Civil. E a Polícia Civil mandou ligar para a Guarda Municipal. Então eles têm que se entender. A Guarda, a Brigada e a Polícia Civil precisam se reunir e chegar à conclusão, não me parece uma coisa difícil, quem é que atende quem? Quem é que atende o quê? O cidadão que paga imposto e o salário dessa gente toda não deve ser colocado nessa situação de ridículo. Liga para um, não é. Liga para outro, também não é. Liga para um terceiro que manda ligar para o primeiro. Por quê? Mas teimoso e querendo fazer a coisa certa, o comerciante foi na delegacia de polícia, foi registrar a ocorrência, até para que as autoridades se deem conta do aumento da violência. E o que aconteceu? Ele chegou a 1h15 e foi atendido às 3 da tarde. Isso não é a UPA de Canudos, não é o postão do centro, não é nenhum hospital municipal, onde o acúmulo de pessoas determinam, às vezes, um retardamento no atendimento. Não havia tanta gente na delegacia. O que esse cidadão constatou foi que os funcionários estavam tratando as pessoas com má vontade. Se não a totalidade, pelo menos grande parte dos funcionários. Ficavam conversando, o assunto era futebol, o assunto era fim de semana, e as pessoas aguardando ali para serem chamados para registrar a ocorrência. E aí o mesmo comerciante se queixa também da truculência. Por exemplo, uma mulher estava dando queixa de que o seu carro havia sumido e ela estava nervosa, queria reaver o seu bem. E aí o policial perguntou, mas qual é a rua e qual é o número onde foi furtado o carro? E ela não sabia explicar, ela tinha deixado numa rua, mas ela não sabia direito. E aí o sujeito começou, mas a senhora tem que ter, mas eu não sei onde é, mas então não dá para fazer o registro e tal. Mas que tratamento é esse? Que história é essa? Novo Hamburgo gastou mais de R$200 mil para equipar a central de polícia, comprando computador, comprando ar-condicionado, comprando cadeira que presta, porque as delegacias são os cacos. Aquela pobreza franciscana que a Polícia Civil tem há décadas. Então, a cidade se reúne, faz uma vaquinha, deixa a central de polícia como modelo do Rio Grande do Sul, e aí eles atendem de má vontade? O que está acontecendo? Eu acho que é hora dos delegados e do delegado responsável pela central de polícia de verificar o que está acontecendo. Assim como está, não está bom, não. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, we go 27 in the building.
Choveu muito nos últimos dias em toda a região. Os danos ainda estão sendo calculados por autoridades municipais. Mas o foco aqui, neste caso, é o destino dos lixos jogados às margens dos arroios. Este é o Arroio Pampa. Em épocas em que as águas estão mais baixas, é possível verificar uma quantidade enorme de lixo, até maior do que este montante que é observado agora. O cartaz, com esse dizer popular, posto por alguém que está cansado de tanta sujeira, infelizmente não causa efeito nenhum. A água da chuva escorre para os arroios, já que o solo está quase todo impermeabilizado pelo asfalto. Este lixo todo é levado com a correnteza até o Rio dos Sinos. E ainda a ponte caindo aos pedaços, que oferece grande risco aos motoristas que se aventuram em atravessá-la de um lado ao outro. E com a água, as madeiras podres, se não trocadas, também terão destino do lixo, como já dito, o Rio dos Sinos. E na época de verão, o cheiro próximo às margens do arroio, por si só já é ruim. Imaginem só com a quantidade de lixo quase que imensurável. E não são somente lixos domésticos jogados na beira do arroio. Também há resto de carroças, possivelmente de catadores que acabam deixando ali por não ter mais utilidades. O que chama a atenção é a quantidade de garrafas PETs ao longo do arroio. Esta é a localidade onde deve ser construída a ponte da Avenida dos Municípios, que ligará Novo Hamburgo a Campo Bom. Estas imagens agora são de um pequeno arroio localizado na Vila Palmeira. Nesta localidade, também, uma grande quantidade de lixo, jogado possivelmente pelos próprios moradores, até uma lata de tinta, um produto químico, jogado à beira do arroio. E olha só esta imagem. Uma cesta de lixo parece que servindo apenas de enfeite. E a sujeira, ela não está concentrada em um ou outro ponto. Não, ela está localizada em toda a extensão deste pequeno arroio. O esquema é sempre o mesmo. As pessoas põem restos até de móveis às margens dos arroios e quando o nível aumenta, parte deste lixo é arrastado até a casa de bombas do bairro Santo Afonso, que há algum tempo teve que parar o funcionamento em função da quantidade de lixo. Em outras épocas em que os arroios e rios não estão tão cheios, esta realidade infelizmente é a mesma. A prova disso é este lodo que sai deste mesmo cano que serve para conter a quantidade enorme de lixo que chega dos arroios. Essas imagens foram capturadas em maio e já olha a quantidade de lixo que estava depositado na casa de bombas no bairro Santo Afonso. Essas imagens capturadas recentemente, então, mostram ainda a quantidade de lixo que ficou mesmo após a grande enxurrada que atingiu toda a região. O pior de tudo isso é que assim que as águas baixarem, as pessoas vão se encarregar de poluir novamente. No último quadro Guarde Água que Cai do Céu, do programa passado, nós estávamos em Dois Irmãos e aqui estamos novamente. Conversamos com o Padre Isidoro e agora estamos aqui com a vizinha do Padre Isidoro, a senhora Salete, que também guarda a água da chuva. Há quanto tempo? Faz mais ou menos uns 4 anos já que a gente guarda a água da chuva. E no que ela é utilizada? Para lavar o canil, molhar as plantas, lavar a calçada. E também para mais alguma coisa, dar banho no cachorro, no verão, né? A gente utiliza bastante. Mais é no verão a água utilizada? No inverno também, para lavar o canil, geralmente a gente pega a água da chuva para lavar o canil. São quantos litros? Eu acho que é 500 litros. E é o suficiente para o jardim, para o canil, ou seria melhor ainda uma maior? A gente tem intenção de colocar uma maior, porque essa aqui está muito pequena, né? A gente está com intenção de colocar uma de 10 mil litros, bem grande, que daí daria para todo o jardim, né? Porque essa geralmente dá só para a parte dos fundos daí, né? E a senhora sente uma diferença no jardim com a água tratada das torneiras e água da chuva? O jardim fica bem mais verde, né? Bem mais
como é que eu vou dizer, bem mais animado. E como é o nome do cachorrinho de vocês? É o Bolota. E o Bolota toma água da chuva? Toma água da chuva. A gente geralmente coloca água para ele daqui, né? Ele gosta. E a senhora sentiu uma diferença no bolso, a economia que se tem com a água da chuva? Ah, deu uma diferença, sim, né? Geralmente, às vezes também a gente lava a calçada e coisa, isso dá bastante volume de água a menos na conta. Isso dá uns 4, 5%, você vai ver, é bastante. Né? Se tem um projeto, então, de ter uma caixa maior? Tem. Ou ainda... Não, eu tenho um projeto, sim, de a gente colocar, só que a gente está esperando um pouquinho, né, para arrumar a estrutura, que tem que arrumar toda a estrutura para ter também para arrumar a parte de coleta também, né? Me falaram que em Dois Irmãos há muitas pessoas que guardam a água da chuva. A senhora conhece outras pessoas que também têm o mesmo sistema? Olha, assim, a princípio não conheço assim, né? A gente foi muito pelo Padre Isidoro, porque a gente viu ele coletando e daí a gente resolveu coletar também, né? Bom, raramente a gente vê, acredito eu que é a primeira vez, né? São vizinhos que têm água da chuva. Foi o exemplo dele ali que a gente resolveu seguir e fazer, né? Porque a gente via que era uma água desperdiçada, né? Daí a gente resolveu imitar, né? Salete, muito obrigada. Eu que agradeço. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Estamos na Academia I9, no centro de Novo Hamburgo, para saber sobre a Zumba, que é uma aula nova que surgiu e que está sendo muito bem falada. Zumba é um método de condicionamento físico, onde ele une a ginástica e a dança. Ele é baseado praticamente em ritmos latinos como salsa, merengue, cúmbia, reggaeton. E o Zumba veio para atingir aquele pessoal que não gosta de academia, que tem dificuldade de se tornar uma pessoa adepta a um exercício físico, porque a aula da Zumba, ela é uma característica de festa. Tu entra na aula de Zumba, é como se tu estivesse entrando numa festa. Esse é o objetivo principal da Zumba. Bom, os benefícios da aula de Zumba são inúmeros. Se eu começar pelos benefícios físicos, eu posso citar que, por ser uma aula aeróbica, tem um alto gasto calórico, é uma aula intensa, então para quem quer emagrecer é uma boa indicação. Trabalha o corpo como um todo, porque como a gente passa 1 hora dançando, trabalha perna, trabalha abdômen, trabalha braço. Como é uma aula coreografada, trabalha também, ajuda na coordenação motora, na memória. Sem falar, por ser uma aula coletiva com característica de festa, trabalha socialização, diversão e tem muita gente que vem para a aula simplesmente para desestressar. Então esse também é um dos benefícios, sair mais feliz. Zumba é para todo mundo. Claro que por ser uma atividade física, como qualquer outro exercício, a gente tem que considerar limitações articulares, condições especiais. Aí, tu procurando um profissional, né, ele vai saber te orientar como fazer o exercício sem prejudicar, de uma forma segura. O Zumba foi criado por Beto Pérez, um colombiano, que dava aula de ginástica, ritmos latinos, e teve um dia que ele chegou para dar aula e esqueceu os CDs. Então ele usou os CDs das aulas de dança dele. Aí que surgiu, o pessoal começou a gostar e a aula pegou. Mulherada já está reunida para ir para a aula e eu vou me ajeitar aqui para começar.
Maravilhosa aula, cansativa, ótima. Tô suando, devo estar no vermelhão, horrorosa, mas muito bom. Muita diferença de energia, de pique, mas o Zumba me trouxe de volta uma das minhas maiores paixões, que é a dança. Já fazia alguns anos que eu estava parada, então para mim vir 3 vezes por semana fazer aula de Zumba é muito divertido. A Zumba traz bastante condicionamento físico e, além disso, para mim, a Zumba é um desestresse. Sempre digo para todo mundo que pergunta o que tu faz na Zumba que tu gosta tanto, mas a gente vem para cá, a gente pula, a gente grita e a gente sai sem problema nenhum, sai feliz, porque a gente deixa os problemas na sala de aula e vai para casa bem contente. Quantas calorias queima numa aula? Tecnicamente, uma aula de Zumba queima de 500 a 1.000 calorias. Essa diferença, ela varia por causa do condicionamento físico e da intensidade da aula. E eu tô tão ofegante, tu tá tão tranquila. Será porque a minha... O nome é condicionamento, continua vindo que tu vai ficar cada vez mais tranquila. E pra quem gostou muito da aula, tu disse que vai ter um evento. Sim, eu tenho um convite mega especial para fazer, que é pro dia 5 de outubro. Nós estamos organizando uma masterclass, vai ser algo único na região. Então a gente convida todas as pessoas que fazem Zumba, convidem seus amigos, vai ser uma mega festa. A gente vai ter a presença de Leda Zardo, que é uma treinadora de Zumba Fitness. Ela vai estar junto, trazendo brilho para esse evento, e a gente convida toda a comunidade. Não precisa ser um praticante, quem quer experimentar também pode se preparar para o 5 de outubro, vai ser na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Em breve a gente vai colocar o site no ar para mais informações. No início é difícil, a gente tem um probleminha para pegar as coreografias, porque a turma já está andando. Mas depois, com o decorrer da aula, tu vai vendo que cada música tem um início, um meio e um fim, e tu vai pegando os passos de cada música e no final tu já está bem soltinha e nem sente que dançou tanto tempo, 1 hora. A nossa equipe flagrou este caminhão trafegando na BR-116 em Canoas, em direção a Porto Alegre. Reparem que ele está transportando canos de concreto, mas sem nenhuma segurança, oferecendo grande risco aos demais motoristas. O condutor do caminhão não pareceu estar preocupado com esta situação, levando canos de concreto sem nenhuma proteção em cima do caminhão. Estamos na rua Imperatriz Leopoldina, quase esquina com a Joaquim Nabuco, onde estão sendo removidas 2 árvores, uma lá e outra aqui, como estão mostrando as imagens da repórter Diana Mendel, porque as raízes dessas árvores estavam entrando no piso e danificando o piso de algumas lojas, de alguns estabelecimentos comerciais daqui. Os proprietários dessas lojas entraram em contato com a prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente. As árvores estão sendo removidas completamente, as raízes serão retiradas e os pisos nos estabelecimentos serão consertados. Os proprietários tiveram que assumir o compromisso de fazer o replantio de árvores, mas de uma espécie que não crie tronco tão avantajado, galhos tão grandes e raízes tão profundas que possam danificar as casas comerciais aqui da região. Eu pensei que ele ia me carregar junto aqui, ó, a máquina, mas deu tudo bem. Então, as empresas que têm esses problemas, as lojas, podem fazer contato com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Novo Hamburgo, solicitando então a remoção das árvores. Técnicos da Secretaria vêm ao local, examinam a gravidade da situação e determinam, autorizam ou não a retirada das árvores. Aconteceu no último sábado, dia 24 de agosto, o Seminário Sul-Brasileiro de Educação e Bem-Estar Animal,
e controle de zoonoses, que são doenças de animais transmissíveis ao homem. Durante as palestras, a comunidade pôde fazer perguntas. No dia a dia, quando chega no Ministério Público, casos de maus tratos pequenos, do vizinho lá, do cachorro, enfim, com farta prova, qual é a postura do Ministério Público? Embora a lei fale uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, essa pena ela permite substituição por penas alternativas, que são serviços comunitários, que são doações de cestas básicas, doações de ração, enfim, são soluções que a lei prevê. Então, assim, até hoje, eu atuo há 11 anos, somente na promotoria do ambiente, que trata de questões dos animais também. Quantas pessoas foram presas até hoje por maltratar animais? Nenhuma, 0. Agora, quantas pessoas pagaram cestas básicas, prestaram serviços na comunidade? Muitas. A veterinária Ceres palestrou sobre o comportamento dos gatos. Durante 1 hora, ela explicou por que alguns gatos têm atitudes indesejadas. Às vezes, a culpa é do próprio ambiente em que ele vive. O gráfico mostra que a menor parte do tempo o gato usa para a interação social. A palestrante carioca Elizabeth Gregor falou sobre a criação de projetos com apoio político. Segundo ela, a comunidade deve ter a participação mais ativa, começando pelas escolas. Políticos só agem quando veem que há um clamor popular, então a gente vai ter que acabar trabalhando com vários segmentos. O segmento da medicina veterinária. Nas escolas, os professores ainda falam, animal é um ser irracional. Não é. Então a gente tem que trabalhar isso. Não adianta eu ficar só, coitadinho do cachorrinho, coitadinho do gatinho. Eu tenho que mostrar o que a ciência diz hoje em dia sobre os animais. Todos os vertebrados são seres sencientes. Enfim, a gente tem que entrar nessa seara da ciência, mostrar o que se sabe hoje em dia e trabalhar com valores, porque também conhecimento só não adianta. Eu posso saber tudo isso. Um peão de rodeio, ele sabe exatamente que aquele animal está sofrendo, mas ele não se importa. Então eu tenho que unir isso, valores e conhecimento. A vereadora de Porto Alegre, Lourdes Springer, falou sobre o giro econômico que o mercado pet traz para a capital gaúcha. Sempre fazendo esse complemento para que as pessoas entendam. Só no município de Porto Alegre, ISSQN das pets, agropets, foi 500 mil reais no ano passado. Então esse dinheiro vai aonde? Ele fica mesclado num todo. Então nós temos arrecadação, nós geramos empregos e que assim continue cada vez melhor e melhor para os nossos animais. A RESA, Rede Catarinense de Solidariedade aos Animais, esteve presente falando sobre os resgates em enchentes. O evento contou com o público de 47 pessoas de diversos municípios, como Ivoti, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O seminário foi realizado pela ONG Onda e Bichinho Carente, que tem o objetivo de realizar mais edições na região. Dia 1º de setembro tem feirinha de adoção em São Leopoldo, no Parque Imperatriz Leopoldina, das 11 às 17 horas. É obrigatória a apresentação de documento e comprovante de residência para adotar. Last night when the sun went down, yeah, and the trees all dance and the warm wind blows in the same old sound, and the water below gives a gift to the sky, and the clouds give back every time they cry, make the grass grow green beneath my toes. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Crew 7 in the building. Oh, yeah. Crew 7 in the building. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar.
Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida.